Tá, Olha o som aí. bom, aí é o seguinte, é um número dimensional, a permeabilidade magnética, dimensional que não possui unidade, é a relação entre duas grandezas, né? É a condutividade magnética do material e a condutividade magnética do ar. Então, isso nada mais é que uma comparação, tá, gente? Então, se o material tem uma certa a permeabilidade magnética do material, é a relação entre a condutividade magnética, chamada aí de B, né, e a força de magnetização externa. O processo é até um pouco complexo, né? Eu não quero entrar muito, dar um exemplo de um gráfico para vocês aqui, ó. Professor, Olha de coloque a tela cheia, por favor. tela cheia, né? É. Puxa vida, agora o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo. Conseguir, eu consigo, né? F11. Vamos ver se F11 ajuda. Beleza. Sofri um pouquinho. Obrigado. Bacana. Tava ruim, né? Bom, então olha, por exemplo, né, a variação, por exemplo, do B aí, da indução B, que um certo material tem, com a força magnetizante do ar de alguns materiais. O aço, ele realmente tem uma característica gritante, né, em relação aos outros. Você pega ali o aço ferramenta, ou ferro fundido cinzento, o aço ganha de todos aí, né? Então ele é muito favorável para ser magnetizado. Isso aqui é outra característica que a gente tinha estudado da aula passada, que é o campo de fuga. É isso? E deixa eu ver se eu consigo. Tinha umas ferramentas de anotação aqui que sumiu, né? Aqui. Bom, e aí o campo de fuga, eu não vou conseguir escrever, mas pensa que na esquerda, né? Não, vou conseguir sim, deixa eu tentar ver se aqui não pegar. Vamos ver. Peraí, deixa eu tentar em outro lugar aqui, porque aqui. Aí demora que ela chega. Pronto. Vocês viram, é legal, né? Você está apanhando. Eles viram. Brincadeira, vamos lá. Então, esse aqui dá para mim desenhar, eu fico mais confortável, né? E aí, a norte e sul, perfeito? E aí, o que a gente viu? Que quando a gente pega ali um determinado íon e parte ali no meio, ele fica com duas polaridades. Então, que era norte e sul aqui antes de partir, e ele fica com norte e sul aqui, não é isso? E fica com sul e norte aqui. Ó. Então, acontece isso, que acontece também quando ocorre uma trinca. Olha só, a polaridade aqui fica sul e aqui fica norte. Então, aquelas linhas, as linhas de indução de um material inteiriço, sem quebrar, sem ter trinca nem nada, ela fica desse jeito aqui, ó, né, de uma polaridade para outra. E quando você tem uma trinca, essa polaridade ela vai começar a se distribuir aí, chamado de campo de fuga. E isso permite que, quando você coloca aqui como que eu vou dizer, coloca aqui um limalha de ferro, né, ou um composto, alguma coisa nesse sentido, ele vai se concentrar em maior quantidade aqui,
vai acontecer uma maior concentração de entidade aqui, e você consegue fazer uma inspeção por partícula magnética. Por quê? Você vai jogar, né, um campo violeta, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso ocorre, e a partir disso a gente consegue fazer a inspeção de material. Tá? Deixa eu ver o que está escrito aqui. O desvio de linhas de força dá origem a novos polos, que é isso aqui que o professor desenhou, tá? Provocando a dispersão das linhas do fluxo magnético. Então, aqui as linhas elas estavam muito bem orientadas, mas com campo de fuga, ele faz o que? Uma dispersão. Dispersão é essa, né? Ele fica todo atrapalhado aqui, ó, com uma concentração maior exatamente nesse campo de fuga. Isso é a dispersão. E aí a figura mostra como as linhas de força são perturbadas pela presença de uma descontinuidade dando origem ao campo de fuga. Esse campo de fuga, com os aparelhos adequados, permitem, né, que as trincas sejam estudadas, aí, né, sejam vistas no ensaio, vamos dizer assim. Enfatizando que é necessário que haja na região inspecionada intensidade de campo suficiente que as linhas de forças do campo magnético sejam o mais perpendicular possível. Isso a gente tinha comentado na aula passada também. Né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, o campo está nesse sentido. O ideal é que a trinca ela esteja ortogonal. Ó. E aí a gente falou, olha, se tiver uma máquina, um equipamento que esteja campos multidirecionais, é o ideal, né? O que é um campo multidirecional? É que ele tem campo nesse sentido, tem nesse, né? Ou seja, ele abrange ali ângulos diversos. Várias direções, né? Várias direções. E aí porque ele pega trincas em todo sentido, né? Porque ele varre todos os sentidos ortogonais possíveis e com a extensão melhor de se fazer. Bacana? Então, isso é um detalhe interessante, tá aí. Porque se você tiver um equipamento que tiver uma única direção, o que é recomendável você ver? Quando você pega um equipamento Yoke, por exemplo, que parece um U, isso, parece um Uzinho assim, a gente vai ver essa técnica de ensaio, você tem que ficar girando o equipamento. Por quê? Né? Ou pelo menos tentar gerar, ou pelo menos saber em qual sentido é mais crítico, porque aí você consegue não deixar a trinca fugir, né? A descontinuidade passar despercebido, ou você achar que ela é do tamanho menor do que realmente é. Para esse tipo de teste aí, é utilizado o circográfico? O Yoki, desculpa, eu não escutei. Para esse tipo de teste, é utilizado o circográfico? Circographic Isso. do Yoki. Para pegar todos os ângulos aí de medida. Bom, eu não sei se todos os métodos, né? Eu não sei se todos os métodos precisa. A não saber essa amplitude, não. Estou perguntando porque lá eu não trabalho diretamente com o ultrassom, né? Uhum. Nem Não, o MPB. Mas aí eu sempre ouço o técnico do ultrassom falando que a leitura do circográfico e faz essa verificação de todos os ângulos aí, né? De todas as posições, vamos dizer assim, de medida da peça. Aí eu queria entender se nesse caso é aplicável. nunca vi. Né? Normalmente o que você tem ali, você tem que saber, né, como que eu falo? Pela característica do equipamento de teste, se ele dá múltiplas linhas de indução ou não, entendeu? E eu Ok. operacionalizar isso aí.
Bom, outro aspecto também é a não existência de um tamanho mínimo da descontinuidade. Isso aqui eu achei essa característica interessante de trazer, né? Para que ocorra o campo de fuga, o que faz com que o método de ensaio por partículas magnéticas seja mais eficiente do que os métodos superficiais, até mesmo que o líquido penetrante para materiais ferromagnéticos. Então, essa característica, né, dele não ter como se diz, né, a limitação, porque se você tem ali uma trim com descontinuidade em que a espessura dela é muito fina, isso pode limitar a tensão superficial do líquido penetrante, que não acontece nesse caso aqui, para partícula magnética. Olha que legal. Ele não tem esse limite, né? Até porque ele não precisa de penetrar na peça. A limalha, ela não precisa de penetrar na peça. O que acontece? Como aqui é uma polaridade, por menor que seja, vai gerar uma polaridade norte-sul aqui, contrária do que a linha está acontecendo, as linhas vão fazer isso aqui, ó. Para fora da peça, vai acontecer um campo de fuga aqui, ó, diferente do tamanho. Ou seja, então a concentração de partículas aqui, elas vão ser atraídas, indiferente aí do tamanho vai ter uma atração mais concentrada ali, você vai conseguir enxergar a trinca, né? Não precisa de penetrar. O que acontece é que vai ocorrer naturalmente um campo, uma perturbação, né? Ele falou que é um nome bonito aí, como é que chama mesmo? Gostei do nome cadê? São perturbações, eu perdi o nome aqui. Depois eu lembro, é um nome estatístico, né? E aí essa perturbação, esse campo de fuga que vai aparecer aqui, ele não vai penetrar, ele simplesmente vai ser perturbado e irá ser atraído, me embolei todo, né? Pelas partículas. Vou esperar só um pouquinho, eu estou com um negócio aqui rapidinho. Espera 5 minutos, não durmam, 5 minutinhos, eu só volto agora, tá? Ok. Luciano, dorme não. Não, tô tranquilo. Tá naquela pausa dramática, o grilinho aí.
it makes the difference in your life, in your educational system, to find that creative Nossa, eu tô spirit, to vendo find aqui esse negócio que ele the things falou that do find your voice and stay da on top. magnética aí é interessante. Interessante que. Não sei se vocês, mas sempre quando mais, da criança, você brincar com imã, né? Você pega aí, você quebrar aqui, principalmente aqueles imã de alto-falante, aqueles redondos, você quebrava aí e depois pra você tentar, aí tinha um polo, né? Tinha um polo, tinha um lado que colava e o outro que ele tipo repelia, você custava pegar e tentar colar aí. Não é verdade. Também já tentei. Aí Alguém já chegou a fazer a experiência de pegar o ímã e ficar passando na areia e retirando metal? tirando metal na areia. Partículas bem minúsculas. Aí você passa o ímã na areia, ele vai, o metal vai aderindo junto com a areia. Depois você bate de leve, a areia cai. E aí eu levava e colocava em cima de uma folha de papel e ia tirando as partículas metálicas e colocando lá e voltava para a areia de novo. Bobeira danada. Isso aí eu nunca fiz, não. Não, eu fazia demais, eu enchia até aqueles potes de maionese, enchia tudo que metal. Mó besteira. Não tinha valor para nada. Era só mesmo para passar o tempo. A gente sempre inventava coisa, né? Pô, mas o negócio é tão interessante, se você for dar uma analisada. Esse dia eu tava vendo passou até no Fantástico lá no Japão, lá eles falando sobre a evolução de tecnologia, né, em questão de terremoto lá, que ele tava com um protótipo de uma casa, ela ficava suspenso por esses dois polos aí de magnetismo aí, ela ficava no eixo ali, a casa flutuando, por causa dessa questão dessa polaridade magnética aí. Aí, É igual. Tem um projeto de metrô, assim, não tem? isso, É o trem de alta velocidade. isso, cara. Isso mesmo. Muito doido, cara. Aí você vê lá a casa lá flutuando. Aí você vai olhar, tem, como se diz, é polo magnético ali. Vou ser sincero, acho que não tem que ter um famoso ET aí para dar uma força pra gente, não tem como pensar em tanta coisa assim, não, cara. Não, teve um ano aí, não lembro qual. Foram 3 inovações tecnológicas que a gente está usando hoje que eles apresentaram em um ano. O drone é uma delas. Entendeu? É sem condição. Pois é, cara. E esse camarada é fera mesmo. Ele estuda muito, né, cara? Mas eu acho que tem que ter alguma coisa a mais. Acho que somente humana não tem essa capacidade toda. É igual lá da abertura das Astronaut Olimpíadas lá. launches for space with their fingers crossed. That's not how we deal with risk. What I learned from 21 years as an astronaut Drone. is that the more you know, the less Drone you da fear. Do quê? Non-destructive testing. O professor vai passar um vídeo. Bom, vamos lá. Aqui eu vou passar um vídeo em inglês. Eu gosto muito dessa característica aí. Mostra bastante coisa. E aí a gente vai comentando isso com vocês. Magnetic particle inspection. The magnetic particle examination is an excellent method to investigate near-surface defects in ferromagnetic materials.
This video shows the basic principle and the practical procedure. The material tester gets the machine ready for use and inserts the test piece between the two poles of an electromagnet. Then she takes a bottle with a suspension of magnetic particles, turns on the electromagnet with a foot switch and applies the suspension of magnetic particles onto the test piece. Already in daylight, dark lines are visible on the surface. The lines can be seen much better under ultraviolet light, and particularly well at darkening the daylight. The suspension contains pigments that cover the magnetic particles and fluoresce under ultraviolet light. The particles run off in areas free from defects, and they are attracted and clustered near defects. This workpiece shows a whole array of cracks. The basic principle is to magnetize a ferromagnetic workpiece parallel to its surface, as shown in the sectional view. If the workpiece is free from defects, the magnetic field lines run within the workpiece and parallel to its surface. In places of magnetic inhomogeneity, for instance near cracks, the magnetic field lines will locally leave the surface and a leakage field occurs. Now, if a suspension of ferromagnetic particles is applied onto the test piece surface, the magnetic particles will run off at defect-free areas. In places of leakage fields, Tento passar não para falar nada, mas a pessoa não aguenta, né? Olha que interessante. Então, é aquilo que eu tinha comentado. A trinca, por menor que seja, em relação ao líquido penetrante, ela não precisa da penetração. A perturbação do meio, e eu acho que essa animação ela retrata muito bem isso, faz a concentração, aquele líquido verde, né, que é uma suspensão de limalha de ferro com um meio em si. Inclusive, a gente vai ver lá na frente que a concentração dele é regulamentada, pode ser, né, uma quantidade qualquer, existe teste para verificar isso, e mostra muito bem esse princípio aí, né, que a penetração ela não influencia na detecção da trinca, tá? the magnetic particles are attracted and clustered together, thus indicating the place of the defect. The method works best using a pigment which covers the magnetic particles and shows fluorescence under ultraviolet light. Even cracks can be detected that are not open to the surface but just below it, as long as they are not too far below the surface. But one precondition must always be fulfilled. The magnetic field lines must be perpendicular, or at least at a certain angle to the defect. Otherwise there will be no leakage field and the defects remain undetected. Our test sample has been magnetized in horizontal direction. The magnetic field lines run horizontally. This is the reason why cracks in vertical direction are visible particularly well. To make sure to detect all near-surface cracks, one has to magnetize the sample once more and best perpendicularly to the first time. To do this, the material tester switches the machine over to the current flow method. A high electric current flows through the sample, generating a circular magnetic field. Now the cracks in horizontal direction can be seen very well. The tested sample is a hardened sliding guide. The cracks have been formed during the hardening process and the subsequent grinding operation. Still another test piece has to face the magnetic particle inspection, a section of a large gear wheel. The same procedure again. Placing the gear wheel between the magnetic pole pieces, magnetizing and applying magnetic particle suspension. Already in daylight, there are indications of cracks, and again, they are best visible under ultraviolet light while darkening the daylight. The visible cracks are so-called fatigue cracks. They have been generated during the operation of the gear drive due to a mismatch of the gear wheels. É interessante, né? Ele Bacana, ele já destaca o local da fenda, né? Ele tem uma câmera, normalmente, o ideal é que tem ali uma câmera escura, né? Você tem uma cabine que você
reduz a intensidade da luz, que é melhor do que o óculos. Lembram que a gente viu de penetrante que ele pode colocar um óculos, mas eu acho a característica de você fechar o local, né, e colocar o escuro com a luz ultravioleta, faz com que a visibilidade fique muito, a qualidade, né, é muito melhor. Agora, não sei se vocês perceberam a questão do campo, né? Uma hora ele está um campo linear, um campo longitudinal a peça, uma hora um campo circular. E eu vou voltar, não sei se, acho que não dá, né? Se eu estou empolgado ainda, estou vendo a primeira vez, então vou voltar aqui, deixa eu ver se... Aqui, ó, exatamente no ponto 2.19 aqui, percebam que, e aí eu vou perguntar, é a linear ou é o campo circular que a trinca ela fica mais visível, vamos dizer assim. Our test sample has been magnetized in horizontal. Our test sample has been magnetized in horizontal direction. The magnetic field lines run horizontally. This is the reason why cracks in vertical direction are visible particularly well. To make sure to detect all near-surface cracks, one has to magnetize the sample once more and best perpendicularly to the first time. To do this, the material tester switches the machine over to the current flow method. A high electric current flows through the sample, generating a circular magnetic field. Now the cracks in horizontal direction can be seen very well. The tested sample is a hardened sliding guide. The cracks have been formed during the hardening process and the subsequent grinding operation. Still, another test piece has to face the magnetic particle inspection, a section of a large gear wheel. The same procedure. Ela vai colocar a engrenagem ali, questão de prova, valendo 150 pontos, brincadeira, né? E aí, qual trinca que ficou mais visível? A linear ou a circular, hein? Você fala no primeiro ou segundo teste? Isso. O primeiro você viu que é linear. O primeiro teste foi na horizontal, né? Que ele deixou o material. Né? Não entendi. O primeiro teste ficou mais visível, né? Ficou mais visível. E aí, a galera concorda? Tcharam. Não tem a musiquinha, né? Não canto, não. Eu concordo. Esse o primeiro teste deu para ver mais. Isso aí. Tá indo bem. Então é só tirar os pontos do oceano e passar para mim, tá tudo certo. Que bobeira de roubar pontos dos outros. Você já tá com muito, tá precisando não, cara. Bom, é o seguinte, a resposta correta é depende. Depende. Vamos observar bem que as trincas, elas foram até, esse vídeo foi até bem elaborado, as trincas elas estão no sentido longitudinal e transversal da peça, ok? Então, no sentido, as trincas longitudinais vão aparecer mais e as transversais vão aparecer menos, lembra? Sempre do sentido perpendicular. Então, quando a linha reta atravessando longitudinalmente a peça, as transversais vão ficar maiores. E quando ele for circular, as longitudinais vão ficar maiores. Então, aí seria 50% de pontuação aí para a galera. Ok? Porque tem duas linhas de trincas e tem duas linhas de sentido de campo. Então, uma hora que uma linha está a 90 graus da trinca, ela aparece mais, e a outra 90 graus. Entendeu? Não tem como eu escrever no vídeo. Então, a gente vai ter que ir devagarzinho. Our test sample Aqui, has ó, been... essa linha, parei, essa linha é a linha longitudinal. Então, as linhas que estão atravessando ela, está 90 graus perpendicular, é que vão ficar maiores, observe. E as linhas que estão no mesmo sentido dela vão ficar menores, né, por conta daquilo que a gente tinha comentado sobre a característica do ensaio. been magnetized in horizontal direction.
The magnetic field lines run horizontally. This is the reason why cracks in vertical direction are visible particularly. Parei de novo. Tá vendo que as linhas que estão atravessando a peça, elas estão maiores? Estou vendo agora. Então, vamos continuar para vocês verem a diferença. Então, sempre é a característica desse método de ensaio, né? Particularly well. To make sure to detect all near-surface cracks, one has to magnetize the sample once more and best perpendicularly to the first time. To do this, the material tester switches the machine over to the current flow method. A high electric current flows through the sample, generating a circular magnetic field. Now the cracks in horizontal direction can be seen very well. The tested sample... Está vendo que as linhas, as trincas agora que estão no sentido do campo, elas praticamente sumiram, e as que estão longitudinais aumentaram de tamanho. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. is a hardened sliding guide. The cracks have been formed during the hardening process and the subsequent grinding operation. Still, another test piece has to face the magnetic particle inspection, a section of a large gear wheel. The same procedure again. Placing the gear wheel between the magnetic pole pieces, magnetizing and applying magnetic particle suspension. Already in daylight, there are indications of cracks, and again, they are best visible under ultraviolet light while darkening the daylight. The visible cracks are so-called fatigue cracks. They have been generated during the operation of the gear drive due to a mismatch of the gear wheels. Hey, you want to get leaner, stronger, learn some cool calisthenics, body weight. Perceberam aí que a pessoa está querendo fazer exercício físico, né? Não quer em forma. E já apareceu duas propagandas no YouTube duas propagandas no YouTube de exercício. Você está pesquisando lá, né, professor? É. Você viu que ele fica dedando a gente. Coisas que vai me comprometer e pronto. Como é que pode, né, professor? Vigiar a gente do jeito, né? A pessoa tem que tomar cuidado. Pois é, aparece depois um negócio. Aí não foi a gente que pesquisou, como é que você vai? Vamos lá. Então, aqui, essa figura, ela representa muito bem isso que a gente falou. Olha que legal. Aqui mostra o sentido do campo magnético. Acho que eu tinha mostrado essa figura aqui para vocês. Eu acabo repetindo, né? Mas olha que interessante. Então, o campo magnético está... Vou conseguir alçar um desenho. Ó, o campo é verde. Não é isso? Então, aqui, ó, o campo está representado de verde. O campo está nesse sentido, tá? Só que a linha pela regra da mão direita tá aqui, ó. Isso aqui que são as linhas de magnetismo. E aí a linha que está no mesmo sentido, a trinca, perdão, que é esse caso aqui, está no mesmo sentido, olha, ela não aparece direito. Aquela que está a 90 graus, perpendicular, que é essa aqui é a ideal, essa aqui está um pouco inclinada, né? Mas mesmo assim é válido, tá, gente? Ela está ali um pouco inclinada, mas ela não deixa de atravessar melhor, que é essa de amarelo, né? E aí, aqui, ó, 45 é detectável, porém mais fraca. Então, a inclinada é um pouco mais fraca e o ideal é 90 graus. Bacana, é isso que eu estava tentando mostrar para vocês lá no vídeo, além de outras características, né? Do fluido, da luz ultravioleta, tudo isso entra aí no método de ensaio em si, para pegar a
Bacana? Show, né? Não está fechando aí praticamente. O resumo dos métodos. Alguém ia perguntar alguma coisa. Pode perguntar. Não, você pode continuar aí. Bom, resumo dos métodos e técnicas de magnetização. Então, isso aqui é o que a gente vai ver todos os tipos, né? Método longitudinal circular e multidirecional. A gente já viu esses dois, olha que legal. Já viu isso? Acabamos de ver no vídeo ali como é que é o longitudinal e o circular. E a soma, né, dos dois, que é o multidirecional aí. E quando se fala longitudinal, você tem bobina e o ímã permanente, como técnicas, né, chamadas de indução de campo. O circular, passagem de corrente elétrica. Indução do campo, gente, só para vocês terem ideia, porque a peça, ela vai passar uma guilhotina, a ferramenta, né, o equipamento, ele vai passar um magnetismo dele para a peça, tá bom? E passagem de corrente elétrica, vai passar uma corrente elétrica entre a peça e vai gerar ali um campo magnético, tá? Aí tem algumas características, né? Será que todo equipamento, por exemplo, pode ter uma corrente elétrica passando? Então, tudo isso entra aí na característica, como se diz, de inspecionar não determinado material com determinado equipamento. A passagem de corrente elétrica dos eletrodos, contato direto, e depois tem mais um que é indução central, acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Não, beleza. Condutor central, barra, cabo enrolado, e indução a passagem de corrente elétrica. Então são aí esses aqui são o resumo dos métodos e as técnicas de magnetização para ensaio, né? Não muda o título aqui, né? Não tem nada a ver com possibilidade de ensaio, tudo isso. O primeiro deles é o método de magnetização longitudinal. Olha que legal. Então, produz um campo magnético longitudinal na peça, fechando o circuito através do ar. Portanto, recomendando para a detecção de descontinuidades transversais, a magnetização longitudinal obtém produção de campo ou bobina de elétron. Então, olha que legal, gera-se um campo, né? Olha como é que a linha do campo ele passa através aqui da regra da mão direita, e aí gera uma linha nesse sentido aqui, ó. Aquele primeiro do vídeo que a gente fez, que a gente viu, foi exatamente isso aqui, ó. Claro que ele tinha uma ponta de um lado a outro, né? A forma de magnetização é um pouco diferente, mas como é que fica a linha aí do sistema de magnetização longitudinal. Será que eu consigo pegar o link desse vídeo aqui? Consegui. Sai. Copiar ele. Ctrl C, volto. We often get questions on when to use multi-directional or unidirectional capabilities on wet benches. Today, we're going to show you the main difference between the two types of machines. The speed of an inspection can vary because of a number of factors. A few of these factors include the length of the part, the number of times you need to set up and magnetize a part, and the direction in which you are looking for indications. Let's compare the time it takes to test a part through multi-directional and unidirectional methods. If you're in an industry where speed is a necessity, for example in automotive or oil and gas,
a multi-directional wet bench can benefit you. A unidirectional machine is better suited for parts that are only being checked for cracks in one direction or in scenarios where Esse vídeo, ele até fala ali a característica exatamente de quando você tem campos multidirecionais e unidirecionais, né? E eu vou deixar para os meninos verem, só que eu achei que ficou faltando um pouquinho de zoom, né? Esse aqui é um site oficial da Magnaflux, tá? Tá com barco aí. E a Magnaflux, ele é um dos fornecedores, assim, campeões de não só de partículas, de equipamentos, né? Tudo que você pensar aí de insumos para esse teste, ela é forte no mercado, né? speed doesn't matter. E ele coloca aí uma coisa interessante que eu não tinha visto no vídeo na primeira vez, que é a produtividade. O multidirecional, o inspetor ele fez ou seja, numa passada só. Um tempo menor de inspeção. Oi? Deu um tempo menor de inspeção, 35 segundos. É isso. Ele fez uma vez só, e o outro não. Primeiro ele gerou um campo, agora gerou em outro sentido, né? Deve dar um pouco. Alguma coisa bem perto disso. Já está chegando a 1 minuto. Passou. Bacana. Basicamente, o processo multidirecional ali apareceu 2 vezes mais rápido, muito mais eficiente. Muito mais eficiente. E aí, o que limita, né? O preço, né, gente? Às vezes o preço de investimento da máquina, como eu vou saber falar, pesquisar, mas ela vai ter um preço mais elevado. Mas se você tem ali uma produção em série, você tem que colocar na ponta do lápis. Isso aí se paga rápido. Você paga rápido, você falou bem, você paga rápido. A característica de você não ter um gargalo, né, ou evitar que tenha um gargalo naquele ponto, não tem. Tudo isso leva em consideração também. E às vezes você tem uma produção em série, mas ali, né, gargalo, tudo isso aí é uma questão de... Você tem um fluxo de produção mais contínuo, com menos interrupção. Sim. É colocado na ponta do lápis, tá? Agora, normalmente para manutenção, ou quando se fala assim, manutenção de peças e equipamentos que não tem essa serialização, não há grandes quantidades, muitas vezes é interessante comprar um equipamento mais barato e fazer ali os 2 campos, não tem problema nenhum quanto a isso. Outra coisa interessante, que isso aqui aqui mostra muito bem uma cabine, olha que interessante aqui, é que tem peças ou equipamentos que não tem jeito de colocar aí dentro. Tem gente que colocar dentro, pelo tamanho, pelo porte dela, e aí você tem que partir para outras técnicas. E, por exemplo, o yoke, né? O yoke ele tem essa característica de ser um teste de campo, um teste de equipamentos de grande porte, porque você não tem como colocar dentro da cabine e escurecer ali. Ok?
Então, tudo isso. Foi de uma atividade anterior, né? Você pediu para fazer a pesquisa, a gente viu ele em ação. Pesquisa? É uma atividade que você passou, a gente viu ele, você pediu até para desenhar, né? Ah, sim. Pô, eu esqueci, mano. Você tá coisando. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se não tiver, hoje vai dar uma fuga do CIS aí. Vamos ver, espera aí. E aí a gente continua. É o último slide aqui. Bom, então esse primeiro aqui é o magnetização longitudinal. Esse é a questão da magnetização longitudinal aí. A gente sempre tem que pensar que o campo, né, tem que estar perpendicular, então as trincas elas têm que estar assim. Ó. Deixa eu desenhar a trinca de vermelho. Ó, se o campo está assim, não passou para o vermelho. Vamos lá. Aqui tem que estar a trinca, nesse sentido perpendicular. Agora, outra característica é o método de magnetização circular. Pode ser tanto por indução quanto por passagem de corrente elétrica através da peça. Então, a diferença é essa, tá? Indução é o quê? Indução é porque você aproximou um campo magnético, uma peça, né? Um forte campo magnético por ela, e ela absorve, não vou falar a palavra absorver, fisicamente não é legal, mas ela também vai se orientar e vai ter um campo magnético induzido por essa peça. Ou, né, lembra que a gente falou que todo material que passa corrente elétrica em torno dele tem um campo magnético? Então, os dois métodos aí podem ser utilizados nessa técnica, ou indução ou corrente elétrica. Através da peça, as linhas de força formam um campo magnético que circulam através de um circuito fechado, não fazendo uma ponte através do ar. É usado para a detecção de descontinuidades longitudinais. Sim, né? Sim. Então, vamos lá. Vou fazer um desenho vista de frente aqui, né? Vocês já estão esperando o desenho aí. Isso. Não posso, não. É brincadeira. Que desenho bacana. Isso. Aqui, ó. Tem um parafuso, né? Esse aqui é um parafuso. Espera aí no desenho, ó. Aqui está o campo. Circulando ao redor do material. Isso. Se ele está, de certa forma, transversalmente na peça, a trinca tem que ser longitudinal. Então, eu vou fazer a trinca de vermelho aqui, como que ela tem que aparecer. Ok? Ok. Tem muitas barras, né? Muito material que as trincas são assim. Então, o método circular pode ser utilizado. Mas é bem difícil, tá, gente? Não sei aí, Osiel, você, não sei se vocês viram, tem sido cada vez mais difícil de ver essa característica de ensaio aí por circular. Tá bom? Mas ainda lá nós temos ainda. Você tem lá? Que tipo de material que você normalmente faz suspensão com ele? Não, igual eu falei, como eu não trabalho diretamente na área, eu não consigo te dar informação mais clara. Eu sou Mas preocupado, né? Não, é porque eu lido direto com o outro técnico, né, que é responsável pelo END e MPB, mas eu não conheço o processo em si, mas eu ouço os comentários de alguns materiais, alguns processos, né, e dá para entender que tem esse processo lá, mas eu não sei te falar a fundo, não. Mas eu posso trazer informação. Não, bacana. Não. Tá tranquilo. Ok. Bacana, galera. Não sei se vocês queriam comentar alguma coisa. Se não, hoje eu vou, pela primeira aula, eu vou liberar vocês. Porque a primeira foi muito difícil. Professor,